tudo bem com vocês? Nossa, faz mó tempo que eu não falo de Voltron aqui no canal, né? Na verdade, faz mó tempo que eu não falo sobre Voltron no geral. Mas como tudo que eu faço na vida, o vídeo de hoje vai ser um pouco polêmico e trazer alguns questionamentos sobre a forma como a DreamWorks tratou essa produção. Que, vale lembrar, é do estúdio Mir, o mesmo que trouxe a lenda de Korra. Eu nem preciso avisar que vai ter spoiler do final, preciso. Bom, gente, que o fim de Voltron foi ruim, acho que todo mundo concorda. Eu não conheço uma pessoa sequer que tenha visto e que fale, meu Deus, foi o melhor final de desenho da minha vida. Se você conhece alguém ou se você diz isso, parabéns pela originalidade. Eu já fiz um vídeo no meu canal falando sobre todos os aspectos que eu considero ruins nesse final. E ele vai estar aqui nos cards. Mas hoje eu quero falar sobre um ponto específico. O queerbait. That's my jacket. Oh. No. Keep it suits you. Sim, gente, a gente tá fazendo esse vídeo aqui por causa do Pride Month. Para quem não sabe, queerbait diz respeito ao ato de uma pessoa responsável por uma obra dar a entender que vai ter uma representatividade LGBTQ+, em tela que não existe de fato. Ou que existe, mas numa quantidade tão pequena que não dá pra vender um filme em cima disso. Alguns casos clássicos são, por exemplo, os vídeos promocionais do último filme de Star Wars que traziam o Poe e o Finn parecendo um casal, a Disney falando que o LeFou seria gay no live action de A Bela e a Fera, pra depois mostrar aquela ceninha ínfima no final. A Warner falando que a relação entre o Dumbledore e o Grindelwald seria explorada no segundo filme de Animais Fantásticos. E por aí vai. Eu já expliquei melhor nesse vídeo aqui, mas é importante que vocês entendam que queerbait não é sobre colocar pouca representatividade no seu filme ou série. É sobre você querer divulgar como se tivesse muito mais representatividade do que realmente tem. O objetivo disso é atrair a comunidade LGBTQ+, sem fazer um esforço grande o suficiente para irritar os homofóbicos. Ou seja, ridículo, né? Voltron é muito conhecido pelo queerbait. E eu não tô nem falando sobre Clancy ou Chief não terem sido canon, porque eu acho que isso tava totalmente na conta dos fãs e eu me incluo nisso. Mas eu tô falando sobre a forma como eles abordaram a sexualidade do Shiro. Hello, I'm Shiro. I fly the Black Lion. A 7ª temporada foi anunciada como o momento em que a sexualidade do Shiro ia ser mostrada em tela. Inclusive, as artes promocionais da Netflix mostravam o Shiro com o suposto namorado que iria aparecer na história. Eles anunciaram na San Diego Comic Con que o Shiro tinha um namorado. Foi assim, realmente um away. E aí quando tal namorado, o Adam, finalmente apareceu, era num flashback de 1 minuto no qual os dois pareciam mais colegas de quarto do que qualquer coisa. E pra piorar, eles mataram o Adam. E o Shiro, no fim das contas, casou com um figurante que nem tinha sido mostrado direito e isso só apareceu na cena pós-créditos. Os fãs ficaram revoltados com isso, com razão, e acabaram culpando a DreamWorks, que era a produtora do desenho, por esse queerbait. Mas será que a culpa foi dela mesmo? Wouldn't be on this dangerous mission if it weren't for me. 1 ano e meio depois do fim de Voltron, a gente teve o final de She-Ra e as Princesas do Poder, outro desenho de produção da DreamWorks lançado na Netflix. Você sabe sobre a She-Ra? Se eu sei sobre a She-Ra? Eu sou a She-Ra. Se você não quer spoilers, eu acho melhor sair do vídeo, mas eu acho que difícil que a essa altura do campeonato alguém não saiba o que aconteceu nesse final, especificamente o que eu vou falar aqui. No final de She-Ra, a gente teve um beijaço entre a Felina e a Adora, com direito à declaração de eu te amo e poderes despertados com a força do amor. I love you too. Na época dos surtos, eu vi 2 comentários diferentes. O primeiro era, caramba, a DreamWorks se redimiu por Voltron. E o segundo era, nossa, um desenho da DreamWorks com beijo lésbico. E aí esse segundo comentário me trouxe muito estranhamento. Porque nessa mesma época eu tava acompanhando um outro desenho da DreamWorks na Netflix que a gente já falou muito sobre aqui. Kipo e os Animonstros. Alguém faz alguma coisa! Kipo, é o seu trabalho. Isso. Um dos personagens principais de Kipo é gay e ele diz isso com todas as letras. E, inclusive, foi a primeira vez que eu vi um personagem de desenho infantil dizendo isso. You should know something. I'm gay. E no momento que She-Ra saiu, Kipo já tava na 2ª temporada. E naquela época, o Benson já tinha inclusive um crush que claramente ia virar namorado dele. E o criador de Kipo, o Red Seacrest, comentou em uma live que quando ele foi apresentar a ideia de Kipo pra DreamWorks, os executivos encorajaram ele a colocar o Benson como gay e mostrar isso da forma mais explícita possível no desenho. Então pra mim não fazia sentido as pessoas estarem chocadas com um beijo lésbico num desenho da DreamWorks, sabe? Eu resolvi dar uma pesquisada porque vai que realmente tinha algum histórico pra isso, né? E eu
acabei encontrando algumas fake news que eles teriam tentado barrar o beijo de Catradora no início, mas na verdade foi uma confusão de informações, saca só. Em entrevista ao AV Club, a Noelle Stevenson, criadora de She-Ra, disse que quando ela apresentou a ideia do piloto 5 anos atrás, seria muito afrontoso na época já chegar dizendo que a Dory era lésbica e que ela ia ficar com a Felina no final. E que de fato, quando ela comentava isso com alguém, as pessoas ficavam chocadas. E por isso ela entendeu que ela poderia manter o romance, mas não tão explícito quanto ela gostaria. Quando a primeira temporada estreou no fim de 2018, depois do fim de Voltron, ela criou coragem e disse a DreamWorks que ela gostaria que as duas terminassem como um casal. E aí a DreamWorks disse que ela precisava convencer eles de que tinha algo romântico entre elas e ela escreveu o episódio Save the Cat. Entendam que até esse momento a Noelle tinha se esforçado para manter todas as interações entre elas o mais implícitas possível, o menos românticas possíveis. Porque ela tinha medo de que, se a DreamWorks achasse que ela estava tentando botar um romance ali, ela iria barrar ou cancelar o desenho. Então é compreensível até certo ponto que no momento em que ela finalmente contou sobre isso, eles não vissem as duas como algo que poderia se desenvolver num romance. Mas ela também disse em entrevista ao LA Times que quando ela finalmente mostrou o episódio para esses executivos da DreamWorks, eles não só aceitaram a ideia, mas abraçaram ela completamente. Então sim, foi um caminho difícil, a Noelle teve que se dedicar muito para que esse final acontecesse, mas não houve exatamente um momento em que a DreamWorks virou e falou: não, Catradora não pode ser canon de jeito nenhum. Foi mais uma evolução para o quão canon seria. Então vocês entendem que com base só nisso, não faz sentido a gente tratar a DreamWorks como se fosse uma empresa super homofóbica, porque eles realmente abraçaram muito a representatividade nesses dois desenhos que eu comentei. O que nos leva a concluir que tudo o que aconteceu em Voltron não foi culpa da DreamWorks, mas sim da equipe de Voltron em si. E se vocês pararem pra analisar, isso realmente condiz muito com o comportamento que a equipe de Voltron teve ao longo do desenho. Foi a equipe de Voltron e não a DreamWorks que postou aquela imagem falando que o Lance era bi, sendo que isso nunca ia ser abordado na série. Foi a equipe de Voltron, não a DreamWorks, que não conseguiu decidir com quem a Allura ia ficar e por isso o romance dela com o Lance foi tão corrido. Foi a equipe de Voltron e não a DreamWorks que falou naquele painel da San Diego Comic Con que o Shiro era gay e que o namorado dele seria mostrado na 7ª temporada. Eu não tiro totalmente a culpa da DreamWorks nesse rolê, porque assim, eles ainda aprovaram boa parte disso e em nenhum momento eles falaram que isso não era legal. Mas ao mesmo tempo eu acho que não dá pra chamar uma empresa inteira de homofóbica por causa das ações da equipe de um desenho específico. Não faz sentido fazer essa associação com a DreamWorks e ficar chocado com a representatividade em desenhos como She-Ra e Kipo. A equipe de Voltron era responsável pela história que eles escreveram e pela forma como eles decidiram abordar a sexualidade dos personagens, tanto nas comunicações oficiais como nas coisas que eles postavam nos próprios perfis. Se eles queriam ter trazido uma representatividade de verdade pro desenho deles, eles deveriam ter escrito isso e pregado por isso. Porque a Noelle e o Red dão a entender que se eles tivessem insistido, a DreamWorks estaria sim disposta a aceitar. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para ver os próximos vídeos. Clique em Seja Membro aqui embaixo para saber todos os benefícios do nosso clube de canais. E a gente se vê no próximo vídeo.